Quando Cristo permanece, o eu começa a morrer. Uma das provas mais claras de que alguém realmente permanece em Cristo não é o quanto essa pessoa fala de Jesus, mas o quanto o eu perde espaço. Permanecer não fortalece o ego espiritual, ele o desmonta. Jesus diz: permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:4-5. Essa frase não exalta o homem, ela o esvazia. Quem permanece aprende pouco a pouco que a vida cristã não gira mais em torno do eu faço, mas do ele faz em mim. Charles Spurgeon dizia que a maior obra da graça não é tornar o homem impressionante, mas torná-lo dependente. Onde Cristo realmente permanece, a autoconfiança começa a morrer. Não de forma teatral, mas silenciosa. O cristão percebe que sua paciência não é suficiente. Sua obediência não é constante. Seu amor não é puro sem a operação contínua de Cristo. Essa descoberta não leva ao desespero, leva à rendição. Muitos querem permanecer em Cristo sem abrir mão do controle. Querem a vida da videira, mas mantendo o governo do próprio coração. Isso é impossível. Permanecer é permitir que Cristo não seja apenas fonte de força, mas Senhor. E quando Ele assume esse lugar, o eu começa a ser confrontado. Velhos impulsos são expostos. Antigas justificativas perdem força. O desejo de reconhecimento começa a aparecer estranho à alma. Spurgeon advertia que nada é tão contrário à permanência quanto o orgulho espiritual. O orgulho cria a ilusão de que já se chegou, de que já se sabe, de que já se é forte o bastante. Mas João 15 não deixa espaço para esse engano. O ramo não se orgulha da seiva que recebe. Ele não reivindica mérito pelo fruto que produz. Tudo o que ele tem vem da videira. Quando Cristo permanece, a vida interior muda de centro. As decisões já não são tomadas apenas com base no que agrada, mas no que glorifica. As reações já não são guiadas apenas pelo instinto, mas pela palavra que habita. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. João 15:7. O eu perde a voz dominante, e a voz de Cristo começa a governar. Isso é um processo contínuo, não um evento isolado. A cada dia, a permanência confronta novas camadas do ego. Há momentos em que o Senhor toca em áreas que julgávamos resolvidas. Orgulho disfarçado de zelo. Autossuficiência mascarada de maturidade. Spurgeon dizia que Deus frequentemente permite que o cristão veja sua própria fraqueza para que nunca confunda fruto com mérito. O eu resiste a esse processo. Ele prefere atividade à dependência, controle à confiança, aparência à verdade. Mas permanecer em Cristo é aceitar esse desmonte interior, é aprender a dizer, não apenas com palavras, mas com a vida: eu não sou a fonte. É reconhecer que até nossas melhores obras espirituais precisam ser sustentadas por Ele. Há uma falsa ideia de que a maturidade cristã torna o homem mais seguro de si. O Evangelho ensina o oposto. Quanto mais alguém permanece, mais consciente se torna de sua necessidade de Cristo, não menos. Spurgeon afirmava que os santos mais maduros são os que menos confiam em si mesmos. Eles não vivem em constante ansiedade, mas em constante dependência. Essa dependência não paralisa, ela liberta. Quando o eu perde o centro, o peso da autojustificação cai. O cristão já não precisa provar nada. Não precisa sustentar uma imagem. Não precisa competir. Ele permanece. E enquanto permanece, a vida flui. O fruto cresce. A glória vai para Cristo. Jesus nunca prometeu que permanecer seria confortável para o ego, mas prometeu que seria vital para as almas. Quem permanece em mim e eu nele. João 15:5. Essa união transforma o interior antes de transformar o exterior. Mata o orgulho,
fortalece a fé, aprofunda a comunhão. Se hoje você sente que o eu está sendo confrontado, exposto, diminuído, não interprete isso como perda espiritual. A luz de João 15, 4, 7 pode ser sinal de vida. Pode ser sinal de que Cristo está permanecendo, e onde Ele permanece, o eu não reina. Porque no reino de Deus só há espaço para um centro. E quando Cristo ocupa esse lugar, a vida começa a florescer de verdade. A palavra que permanece, quando a oração deixa de ser vazia, existe uma razão pela qual muitos cristãos oram tanto e recebem tão pouco. Não é falta de sinceridade. Não é ausência de fé declarada. É ausência de permanência. Jesus foi claro e específico quando ligou duas realidades inseparáveis. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. A promessa não está solta. Ela está condicionada à permanência da palavra no interior. Charles Spurgeon dizia que a oração não é um mecanismo para dobrar Deus à nossa vontade, mas um meio pelo qual Deus alinha nosso coração ao dele. Quando a palavra não permanece, a oração se torna barulhenta, repetitiva, ansiosa, mas vazia. Há muitas palavras dirigidas a Deus, mas pouca escuta diante dele. Pouca submissão, pouca transformação. Permanecer em Cristo implica permitir que suas palavras façam morada. Não visitas ocasionais, não leituras apressadas, não versículos usados como apoio emocional. Permanecer é deixar a palavra entrar. Permanecer, confrontar, permanecer de novo, corrigir, permanecer ainda mais. Onde a palavra não habita, a oração perde direção. O cristão passa a pedir muito, mas pede mal. Spurgeon advertia que orações sem escritura são como flechas disparadas sem alvo. Elas sobem, mas não sabem onde cair. Quando a palavra permanece, ela molda os desejos antes de moldar as palavras. O que se pede muda. O tom muda. A intenção muda. O coração aprende a desejar aquilo que glorifica a videira, e não aquilo que apenas satisfaz o ramo. É por isso que Jesus não prometeu responder qualquer oração feita em seu nome de forma superficial. Ele prometeu resposta à oração que nasce de um coração governado pela palavra. Se as minhas palavras permanecerem em vós, isso implica obediência, submissão e transformação interior. Não é fórmula, é comunhão. Muitos se frustram porque oram a partir do próprio ego e não da permanência. Pedem alívio sem rendição. Pedem bênção sem poda. Pedem mudança de circunstâncias sem mudança de coração. E então concluem, equivocadamente, que Deus não responde. Mas João 15 nos confronta. O problema não está na promessa, está na permanência. Spurgeon dizia que a Escritura não foi dada apenas para ser lida, mas para ser absorvida. Quando a palavra permanece, ela começa a governar os pensamentos, filtrar os afetos, corrigir os impulsos. A oração deixa de ser um monólogo desesperado e se torna um diálogo reverente. O cristão já não fala apenas para ser ouvido. Fala porque aprendeu a ouvir. Permanecer na palavra também expõe muito do que precisa morrer em nós. À medida que ela habita, certos pedidos simplesmente desaparecem. Não porque Deus negou, mas porque o coração mudou. Outros pedidos surgem, mais alinhados, mais profundos, menos centrados no eu. Isso não empobrece a vida de oração. Isso a purifica. Há cristãos que medem a espiritualidade pela intensidade da oração. Jesus mede pela permanência da palavra. A intensidade pode ser emocional. A permanência é transformadora. Spurgeon afirmava que 1 hora com a Bíblia no coração vale mais do que muitas horas de palavras vazias diante de Deus. Onde a palavra governa, a oração encontra solo fértil. Quando Cristo permanece
e sua palavra habita, a oração deixa de ser tentativa e se torna consequência. Não é mais esforço para convencer Deus, mas expressão de comunhão. O cristão ora como alguém que vive ligado à videira, não como alguém que fala de fora. E isso muda tudo. João 15:7. Não é uma promessa para inflar expectativas carnais. É uma promessa para aprofundar comunhão. O que é concedido glorifica o Pai, porque nasce da vida do Filho fluindo no ramo. A oração passa a carregar o cheiro da videira. Não é mais centrada no conforto, mas no fruto. Se hoje sua oração parece seca, repetitiva, frustrante, não comece tentando orar mais. Comece permanecendo mais. Permita que a palavra volte a ocupar o centro. Deixe que ela confronte, ajuste, alinhe. Onde a palavra permanece, a oração revive. E onde a oração revive, a comunhão se aprofunda. Porque no reino de Deus, não é a quantidade de palavras que move o céu. É a permanência de Cristo no coração. O perigo real de não permanecer, quando a fé se torna apenas nome. Há um alerta em João 15 que muitos preferem não encarar. Jesus não fala apenas sobre frutificar, ele fala sobre secar. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem. João 15:6. Essas palavras não foram dirigidas a pagãos distantes, mas a gente que estava perto, ouvindo, caminhando, aprendendo. O perigo não é a oposição aberta, é a desconexão silenciosa. Charles Spurgeon dizia que nada é mais enganoso do que uma fé que conserva o nome, mas perdeu a vida. Há ramos que permanecem presos externamente por um tempo, ainda verdes aos olhos humanos, mas já sem seiva. A aparência engana, o hábito sustenta, a rotina mantém, até que a secura se torna evidente. Jesus não descreve um processo repentino, mas progressivo. Primeiro não permanece, depois seca, depois é recolhido. Muitos imaginam que a fé se perde apenas por grandes quedas morais. Mas João 15 mostra outro caminho de ruína: a negligência da comunhão. O ramo não seca porque odeia a videira. Seca porque deixou de depender. Não é rebelião barulhenta, é independência tranquila. Spurgeon advertia que o maior inimigo da vida espiritual é o contentamento com a proximidade sem ligação. Quando alguém deixa de permanecer, a fé começa a se tornar um rótulo. As palavras continuam corretas, os gestos continuam familiares, mas o coração já não pulsa com a vida de Cristo. A oração vira formalidade. A palavra vira informação. O pecado já não fere como antes. O zelo esfria, não por falta de conhecimento, mas por falta de seiva. Jesus não diz que o ramo que não permanece cai imediatamente. Ele diz que seca. A secura é perigosa porque não dói no começo. Ela apenas retira a sensibilidade. O cristão ainda está ali, mas sem frescor, sem fruto, sem alegria profunda. Spurgeon dizia que há pessoas que frequentam a igreja por anos, depois de a vida espiritual já ter partido. Elas não perceberam quando a ligação foi enfraquecida. O texto é severo, porque a realidade é severa. Lançam no fogo e ardem. Jesus não suaviza as consequências. Ele não ameaça, ele descreve. Onde não há vida, não há permanência. E onde não há permanência, não há fruto que resista ao juízo. Essa verdade não foi dada para gerar pânico, mas para despertar vigilância. O erro de muitos é achar que um encontro passado garante uma comunhão presente, que uma experiência antiga sustenta uma ligação atual. Mas João 15 fala no presente contínuo. Permanecer. Spurgeon afirmava que a fé viva precisa ser exercitada diariamente, não para se manter viva por esforço, mas para continuar dependente da fonte correta. Há também outro perigo sutil.
confundir disciplina religiosa com permanência. É possível manter práticas espirituais e ainda assim não permanecer. É possível ler a Bíblia sem permitir que ela habite. Orar sem se render. Servir sem depender. Tudo isso cria a ilusão de vida, enquanto a seiva já não flui. Quando Jesus fala do ramo lançado fora, ele está dizendo que a conexão visível não substitui a ligação real. O ramo pode estar no meio dos outros, mas se não permanece, não vive. Spurgeon dizia que a fé que não se alimenta de Cristo acaba se alimentando de si mesma, e isso é morte lenta. Esse texto nos chama a examinar não apenas o que fazemos, mas de onde vivemos. Vivemos da videira ou da memória, da comunhão ou do costume, da dependência ou do desempenho. Permanecer não é um detalhe da vida cristã, é a própria vida cristã. João 15:4-7. Não deixe espaço para neutralidade. Ou se permanece, ou se seca. Não há terceira via. Essa verdade é dura, mas misericordiosa. Dura porque confronta. Misericordiosa porque chama ao retorno. Enquanto há consciência, há convite. Permanecei em mim. Se hoje você percebe sinais de secura, perda de sensibilidade, frieza na oração, distanciamento da palavra, não ignore. Não racionalize. Não se console com aparência. Volte à videira. A vida não é restaurada por esforço, mas por reconexão. Porque enquanto houver permanência, as vida. Mas quando a fé se torna apenas nome, o fim é a secura. Há uma diferença brutal. E quase ninguém fala sobre ela. A diferença entre estar perto de Cristo e permanecer em Cristo. Você pode conhecer as palavras de Jesus e ainda assim não viver ligado a Ele. Pode cantar sobre a cruz, falar de graça, defender doutrina, e ainda assim estar seco por dentro. E é exatamente para esse tipo de gente, religiosa, ativa, mas desconectada, que Jesus diz: permanecei em mim. Não é um convite poético. É uma advertência espiritual. Jesus não disse: visitem-me de vez em quando. Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Nada, não pouco, não quase nada, nada. O problema é que muitos querem os frutos de Cristo sem a dependência de Cristo. Querem paz sem rendição. Querem poder sem permanência. Querem bênção sem comunhão. Mas o ramo não escolhe quando se conecta à videira. Ou está ligado, ou está morto. Permanecer em Cristo não é um sentimento espiritual elevado. Não é um momento de culto intenso. Não é uma fase da vida cristã. É uma posição contínua de dependência, onde você não vive mais a partir de si mesmo. É quando sua força acaba, e você para de fingir que ainda tem alguma. Hoje, a pergunta não é se você acredita em Jesus. A pergunta é: você vive dele? Porque há muitos que falam de Cristo, mas poucos que respiram Cristo. E Jesus é claro: o ramo que não permanece, seca. O ramo que permanece, frutifica. Nada no meio. Muitos pensam que permanecer em Cristo é algo automático, quase natural para quem já caminha há anos na fé. Acham que depois de certo tempo, a comunhão se sustenta sozinha, como se o coração tivesse aprendido a funcionar sem vigilância. Mas isso não é maturidade espiritual, é distanciamento disfarçado. Quando a vida interior começa a secar, não é porque o cristão avançou demais, mas porque deixou de permanecer. Jesus não disse: lembrai-vos de mim de vez em quando. Ele disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15:4-7. Permanecer não é lembrança, é ligação viva. Charles Spurgeon dizia que muitos cristãos vivem como se Cristo fosse um recurso ocasional, e não a própria fonte da vida. Eles recorrem a ele em tempos de aperto.
mas caminham sozinhos nos dias comuns. Isso produz uma fé irregular, frágil, instável. O ramo não escolhe quando precisa da videira. Ele depende dela a todo instante. No momento em que essa dependência é interrompida, a vida começa a se retirar, ainda que a aparência permaneça por algum tempo. Permanecer em Cristo não é apenas crer em certas verdades sobre Ele, mas viver consciente de que nada em nós tem valor espiritual fora dele. Sem mim, nada podeis fazer. Não pouco, não quase nada, mas nada. João 15:5. Spurgeon advertia que o maior perigo da vida cristã não é a perseguição aberta, mas a confiança silenciosa em si mesmo. Quando o coração começa a se apoiar na experiência passada, na disciplina pessoal ou no conhecimento adquirido, ele já começou a se afastar da videira, ainda que não perceba. Muitos confundem atividade com comunhão. Servem muito, falam muito, fazem muito, mas permanecem pouco. E então a fé se torna pesada, a oração se torna mecânica, a palavra perde sabor. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração deixou de se apoiar nele como fonte. Permanecer é continuar vindo, continuar dependendo, continuar reconhecendo que toda seiva espiritual vem de Cristo e não de nós. Spurgeon dizia que a graça não é apenas a porta de entrada da vida cristã, mas o ar que o cristão respira todos os dias. Quando alguém tenta viver da memória da graça e não da graça presente, começa a secar por dentro. É exatamente isso que Jesus ensina em João 15. O ramo não produz fruto porque se esforça mais, mas porque permanece ligado. O esforço pode produzir aparência. A permanência produz vida. Permanecer em Cristo é aceitar uma posição humilhante para o orgulho humano. É admitir que não sabemos amar corretamente, obedecer corretamente, orar corretamente, se Ele não operar em nós. É viver com essa consciência constante. Se Cristo não sustentar minha fé hoje, eu não a sustento. Essa dependência não enfraquece o cristão, ela o mantém vivo. Por isso Jesus é tão direto. O ramo que não permanece seca. Não imediatamente, talvez. Primeiro perde a seiva, depois o vigor, depois o fruto. Mas o fim é inevitável. Já o ramo que permanece frutifica, não por mérito, mas por ligação. Fruto não é sinal de talento espiritual, é evidência de comunhão real. Permanecer em Cristo, portanto, não é uma experiência mística reservada a poucos. É o chamado diário de todo verdadeiro cristão. É viver não apenas para Ele, mas nele. Não apenas obedecendo ordens, mas descansando na presença. Não apenas conhecendo doutrina, mas sendo sustentado pela vida do próprio Cristo fluindo no interior. E enquanto houver essa ligação viva, ainda que venham dores, lutas e podas, a vida permanece. Porque a fonte não está no ramo, a fonte está na videira. Muitos perguntam como saber se alguém realmente permanece em Cristo. Procuram sinais visíveis, manifestações externas, experiências marcantes. Mas Jesus não apontou para a êxtase, nem para a atividade religiosa intensa. Ele apontou para algo muito mais simples e muito mais difícil de falsificar: fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15:5. Onde há permanência real, há vida fluindo, e onde há vida, há fruto. Charles Spurgeon costumava dizer que a fé verdadeira sempre deixa marcas visíveis, ainda que silenciosas. Ela não precisa se anunciar, ela se revela com o tempo. Fruto não aparece de um dia para o outro, mas quando aparece, não precisa ser explicado. É impossível permanecer unido à videira viva sem que algo comece a mudar na maneira de pensar, de reagir, de amar e de obedecer. O problema é que muitos aprenderam a substituir fruto por aparência.
confundem folhas com vida. Há discurso cristão, linguagem correta, comportamento ajustado, mas pouco quebrantamento, pouca transformação interior. Jesus não disse que o ramo com muitas folhas seria aprovado. Ele disse que o ramo que não dá fruto é cortado. João 15:6. Isso é duro, mas é verdadeiro. Spurgeon advertia que a maior tragédia espiritual não é a hipocrisia consciente, mas a autoilusão piedosa. Pessoas que sinceramente acreditam que estão em Cristo, mas nunca permitiram que a vida dele fluísse livremente nelas. Permanecer não é apenas estar próximo, é estar ligado. E ligação verdadeira sempre resulta em mudança real. O fruto que Jesus descreve não é espetáculo, não é fama espiritual, não é reconhecimento. É caráter transformado. É amor que cresce onde antes havia dureza. É obediência que se torna mais profunda, não mais conveniente. É um coração que aprende a odiar o pecado não apenas por medo, mas por comunhão. Esse tipo de fruto não nasce do esforço humano. Ele brota da vida de Cristo, operando dentro do homem. Por isso, Jesus liga fruto e palavra de forma inseparável. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. João 15:7. Spurgeon dizia que muitos querem os benefícios de Cristo sem permitir que suas palavras façam morada no coração. Leem a Escritura, citam versículos, defendem doutrinas, mas não deixam a palavra permanecer, confrontar, ferir e curar. Onde a palavra não habita, a seiva não flui. Permanecer é permitir que Cristo governe o interior. Não apenas os atos visíveis, mas os pensamentos secretos, os afetos escondidos, as intenções não verbalizadas. É aí que o fruto começa a se formar. Não no palco, mas no silêncio. Não na exposição, mas na rendição. Spurgeon dizia que um cristão pode enganar o mundo, pode enganar a igreja, pode até enganar a si mesmo por um tempo, mas não pode enganar a videira. Cristo conhece os ramos que realmente dependem dele. O fruto não é produzido para impressionar, ele é produzido porque a vida está ali. Quando a vida de Cristo pulsa no interior, o fruto surge como consequência inevitável. Isso também explica por que tantos se cansam na caminhada cristã. Tentam produzir frutos sem permanecer. Tentam mudar comportamentos sem mudar a fonte. Tentam vencer o pecado com força de vontade e não com comunhão. O resultado é frustração espiritual. Jesus nunca pediu que o ramo se esforçasse para frutificar. Ele pediu que permanecesse. E aqui está uma verdade libertadora. O fruto não é sua responsabilidade direta. A permanência é. O ramo não controla o crescimento do fruto, mas controla, se assim podemos dizer, sua ligação com a videira. Quando alguém permanece em Cristo, mesmo passando por lutas, quedas e correções, a vida continua fluindo e, com o tempo, o fruto aparece. Por isso, Jesus é tão claro em João 15. O destino do ramo está diretamente ligado à sua permanência. O que permanece vive, o que não permanece seca. Não há neutralidade, não há meio termo. Permanecer em Cristo é a linha divisória entre uma fé viva e uma fé apenas nominal. E quando o fruto começa a aparecer, ele não glorifica o ramo, ele glorifica a videira, porque fica evidente que aquela vida não vem do homem, mas de Cristo vivendo nele. Há um momento na vida cristã em que muitos começam a duvidar do próprio lugar em Cristo. Não porque abandonaram a fé, mas porque a dor chegou, as perdas vieram, as coisas foram retiradas, a sensação de avanço foi interrompida. E então nasce a pergunta silenciosa: se eu realmente permanecesse em Cristo, isso estaria acontecendo comigo? Jesus responde essa pergunta de forma direta e desconcertante. Ele diz que o Pai poda o ramo que dá fruto
João 15:2. Não o ramo morto, o ramo vivo. Charles Spurgeon dizia que poucas verdades são tão mal compreendidas quanto a disciplina de Deus. Muitos interpretam a poda como sinal de rejeição, quando na verdade ela é evidência de cuidado. O agricultor não perde tempo podando ramos secos. Ele os corta fora. A poda é reservada aos ramos que têm vida, porque só eles podem frutificar mais. Jesus não prometeu uma permanência confortável. Ele prometeu uma permanência viva. E vida, quando cresce, precisa ser tratada. Há hábitos, afetos, apegos e até mesmo coisas lícitas que, se não forem cortadas, começam a roubar a seiva. Permanecer em Cristo não significa viver sem dor. Significa viver sob a mão cuidadosa do Pai. Spurgeon advertia que muitos cristãos desejam crescimento sem correção, fruto sem poda, comunhão sem rendição. Mas isso é impossível no reino de Deus. Onde há permanência verdadeira, haverá momentos em que o Senhor interrompe caminhos, fecha portas, retira apoios e desfaz seguranças. Não para destruir o ramo, mas para livrá-lo de tudo que ameaça a vida que flui da videira. A poda dói, porque mexe em coisas às quais nos acostumamos. Às vezes, ela corta aquilo que nos dava prazer. Outras vezes, remove aquilo que nos dava identidade. Em alguns casos, tira até ministérios, planos ou relações que pareciam boas. Mas Jesus nunca disse que tudo o que cresce em nós vem dele. Algumas coisas crescem ao redor da vida espiritual e começam a competir com Cristo. Permanecer em Cristo é aceitar essa obra silenciosa e muitas vezes incompreendida. É confiar que o Pai sabe exatamente onde cortar. É crer que nada é retirado sem propósito. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. João 15:6. Mas o ramo que permanece não é lançado fora. É tratado, cuidado, preparado para frutificar mais. Spurgeon dizia que Deus ama tanto a santidade do seu povo, que prefere vê-los sofrer do que vê-los estéreis. Isso confronta nossa ideia moderna de espiritualidade, que associa a bênção apenas ao conforto. Mas Jesus associa a bênção à frutificação. E frutificação quase sempre passa pela poda. O erro de muitos é interpretar o silêncio de Deus como abandono. Interpretar a disciplina como rejeição. Interpretar a dor como ausência. Mas João 15 ensina o oposto. O Pai está mais próximo do ramo durante a poda do que em qualquer outro momento. Ele não corta a distância. Ele corta com intenção, com precisão, com amor. Permanecer em Cristo, portanto, exige confiança. Confiança quando não se entende. Confiança quando não se vê fruto imediato. Confiança quando a sensação é de perda e não de ganho. É nesse ponto que muitos se soltam da videira. Não porque deixaram de crer, mas porque deixaram de confiar. Spurgeon dizia que a fé madura não é aquela que questiona menos, mas aquela que descansa mais. Descansa no caráter de Deus. Descansa na sabedoria do Pai. Descansa na certeza de que nenhuma poda é desperdício quando feita por mãos perfeitas. E o resultado dessa obra, ainda que não seja imediato, é claro: mais fruto, mais profundidade, mais dependência, menos eu, mais Cristo. O ramo não se torna mais forte em si mesmo, torna-se mais dependente da videira. E essa dependência é a marca de quem realmente permanece. Se hoje você está passando por cortes que não escolheu, perdas que não esperava, silêncios que não entende, não conclua apressadamente que Deus se afastou. À luz de João 15:4-7, pode ser justamente o contrário. Pode ser o sinal de que você está vivo, ligado, sendo preparado para algo que ainda não vê. Porque o Pai não poda ramos mortos. Ele poda os que permanecem.